A história e a origem do Halloween intrigam e dividem opiniões em várias partes do mundo, e o Brasil não é exceção. No último dia de outubro, as ruas de muitos países ganham um colorido sombrio, com crianças e adultos fantasiados de personagens que variam desde monstros e bruxas até figuras populares da cultura pop. Durante essa noite, as casas são decoradas com abóboras iluminadas, teias de aranha e outros elementos que lembram filmes de terror, enquanto grupos de pessoas, especialmente crianças, circulam de porta em porta pedindo doces e dizendo gostosuras ou travessuras. Para muitos, essa é uma época de diversão, um momento de descontração e até mesmo de nostalgia. Mas, para outros, especialmente no contexto cristão, o Halloween é visto com cautela ou até rejeição. Ao mesmo tempo em que o Halloween ganha mais força na cultura brasileira, seja por meio de filmes, redes sociais ou pelo contato cada vez mais próximo com a cultura americana, surge uma pergunta central entre muitos cristãos. É correto ou permitido para um cristão participar dessa festa? Para responder a essa pergunta, este vídeo se propõe a analisar a questão com base em princípios bíblicos, explorando o que as Escrituras dizem a respeito de temas como idolatria, práticas pagãs, liberdade cristã e santidade. Vamos caminhar juntos pelos textos bíblicos que muitas vezes são citados em debates sobre o Halloween e explorar as diferentes interpretações que pastores, teólogos e cristãos ao redor do mundo oferecem. Se esse tema te interessa, já te peço aquele like, inscrição no canal e vamos para o vídeo. O Halloween tem uma origem antiga, carregada de significados e costumes que se desenvolvem ao longo de séculos, partindo dos povos celtas, na região onde hoje se encontram a Irlanda, a Inglaterra e partes da França. Para os celtas, o ano era marcado por uma profunda conexão com a natureza e seus ciclos. Cada estação do ano representava um novo estágio da vida, da morte e da renovação. Com a chegada do outono, ocorria o fim das colheitas e a entrada em um período mais sombrio, frio e difícil. Este momento de transição era celebrado com o festival de Samhain, que ocorria de 31 de outubro a 1º de novembro, e era considerado o Ano Novo Celta. Samhain, que se pronuncia Samhain, significava o fechamento de um ciclo e o início de um novo, trazendo consigo o mistério da morte e da renovação. O Samhain não era apenas uma festa agrícola, era também uma cerimônia espiritual de grande importância. Segundo a tradição celta, o Senhor da Morte ganhava destaque durante esse período, pois acreditava-se que as fronteiras entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se tornavam mais tênues. Os celtas acreditavam que, durante a noite de Samhain, os espíritos dos mortos, tanto os benignos quanto os maléficos, tinham a liberdade de atravessar para o mundo dos vivos. Esse conceito de Senhor da Morte era, em grande parte, uma personificação do ciclo natural do ano, um simbolismo de que a vida e a morte estavam interligadas e que, em certos momentos, era necessário aceitar o poder da morte sobre a vida. De acordo com a crença popular, esses espíritos poderiam vagar pela terra e, em alguns casos, até tentar possuir os vivos para experimentar novamente o mundo material. Para os celtas, essa possibilidade representava um risco, pois acreditavam que alguns desses espíritos poderiam ser vingativos, desejando retornar para ajustar contas ou assombrar os que ainda viviam. Em resposta a esse temor, os celtas desenvolveram várias tradições de proteção, que se tornaram, mais tarde, elementos essenciais nas celebrações do Halloween. Uma dessas tradições envolvia apagar todas as fogueiras e tochas dentro das casas, deixando o ambiente escuro e frio para torná-lo indesejável aos espíritos. Outra prática comum era fazer fogueiras e rituais comunitários,
nos quais se queimavam oferendas e, em alguns casos, até mesmo sacrifícios de animais para acalmar o Senhor da Morte e afastar os espíritos perigosos. Além disso, os celtas usavam fantasias, muitas vezes feitas de peles de animais, para confundir os espíritos, fazendo-os pensar que não havia humanos no local, apenas outros seres sobrenaturais. Outro costume envolvia o uso de lanternas, que originalmente eram feitas com nabos escavados e iluminados por dentro, criando um rosto assustador que acreditavam assustaria os espíritos errantes. Nos Estados Unidos, o Halloween ganhou uma nova identidade e, com o tempo, transformou-se em um dos eventos culturais mais populares e esperados do ano. A celebração começou a se espalhar na América do Norte no século XIX, quando os imigrantes irlandeses trouxeram suas tradições do Samhain para o país. Em um primeiro momento, o Halloween ainda tinha um caráter predominantemente europeu, com práticas e crenças que lembravam os antigos rituais celtas. No entanto, a diversidade cultural dos Estados Unidos e o desejo de adaptar essas tradições para algo mais leve e familiar acabaram remodelando completamente o Halloween. O que antes era um festival com raízes espirituais profundas, focado na relação com o sobrenatural, aos poucos se transformou em um feriado voltado para o entretenimento e a socialização, especialmente entre crianças e jovens. A popularização do Halloween como uma festa para todos, principalmente para as crianças, começou no início do século XX, quando o costume de se fantasiar e sair para pedir doces de porta em porta foi se consolidando. Durante a década de 1920 e 1930, as brincadeiras de Halloween, que envolviam atividades lúdicas e travessuras, se tornaram comuns em bairros residenciais, e o famoso doces ou travessuras começou a ser amplamente praticado. Essa frase, que em inglês é conhecida como trick or treat, virou uma marca registrada da celebração nos Estados Unidos e rapidamente se espalhou como uma das práticas principais da data. A ideia era simples. As crianças batiam nas portas das casas, vestidas com fantasias, pedindo doces e ameaçando uma travessura, caso não fossem atendidas. A tradição foi acolhida com entusiasmo, tanto pelas crianças quanto pelos adultos, e aos poucos se tornou parte essencial do Halloween. Além das fantasias e dos doces, o Halloween nos Estados Unidos evoluiu para incluir uma variedade de símbolos e decorações específicas, como abóboras iluminadas, esqueletos, teias de aranha e outros elementos assustadores. A cultura americana abraçou esses ícones e transformou o Halloween em uma oportunidade para diversão e interação comunitária, enquanto o aspecto sobrenatural e as crenças espirituais da festa original foram sendo deixados de lado. Com o passar das décadas, o Halloween ganhou uma dimensão comercial significativa e, a partir dos anos 1950 e 1960, passou a ser associado a uma série de produtos e adereços temáticos, incluindo fantasias para crianças e adultos, enfeites para casas e até mesmo filmes e programas de TV que abordavam o tema de maneira lúdica ou aterrorizante. A influência do Halloween se expandiu ainda mais por meio da cultura pop, especialmente com a ascensão da indústria cinematográfica. Filmes e séries de televisão ajudaram a perpetuar e a moldar a imagem do Halloween como uma noite de mistério e diversão. Títulos como Halloween e A Hora do Pesadelo criaram uma estética aterrorizante para a data, enquanto produções voltadas para o público infantil, como Abracadabra e O Estranho Mundo de Jack, contribuíram para popularizar uma visão mais divertida e familiar da celebração. Dessa forma, o Halloween passou a abranger uma ampla gama de significados e possibilidades, desde o terror até o humor, refletindo o próprio espectro de entretenimento popular.
Esse impacto cultural ajudou a consolidar a data como algo muito além de uma simples celebração sazonal, transformando-a em um evento único, celebrado por pessoas de todas as idades e de diferentes contextos. A comercialização do Halloween tornou-se um elemento importante da economia americana, e essa influência logo se espalhou para outros países. No Brasil, o Halloween foi inicialmente visto como algo exótico, associado à cultura americana, mas com o tempo passou a ser incorporado também nas escolas, shoppings e eventos comunitários. A partir dos anos 2000, o Halloween se tornou uma oportunidade para empresas e marcas investirem em produtos temáticos, e muitos brasileiros passaram a decorar suas casas, comprar fantasias e participar de festas de Halloween, especialmente nas grandes cidades. No entanto, embora o Halloween tenha se expandido para diversos países, a celebração passou por grandes transformações. Comparado ao Festival Celta de Samhain, o Halloween moderno perdeu quase completamente seu significado espiritual e religioso. Em vez disso, a data se tornou um evento comercial, onde o objetivo principal é o entretenimento e não mais uma reflexão sobre a morte ou o mundo espiritual. A simbologia das trevas e do sobrenatural ainda está presente, mas com uma abordagem muito mais superficial, focada no consumo e na diversão. Se para os celtas, o Samhain era um momento sagrado e profundo, para a cultura atual, o Halloween representa uma oportunidade de se divertir, de se fantasiar e de participar de uma tradição global. No entanto, mesmo que o aspecto religioso original tenha sido deixado de lado, para alguns, o Halloween ainda é visto com cautela, especialmente em comunidades religiosas que questionam a presença de símbolos de terror e de forças sobrenaturais. Enquanto alguns veem a data como inofensiva, outros continuam a associar o Halloween com temas que não são compatíveis com a fé cristã, ressaltando que, apesar da transformação cultural e comercial, a essência do Halloween ainda remete a tradições pagãs. A Bíblia oferece uma série de orientações e advertências que podem guiar os cristãos na forma como abordam celebrações ou práticas com raízes espirituais e simbologias que não refletem a fé cristã. Para muitos, o Halloween, com seus elementos de ocultismo, espíritos e a representação de figuras associadas ao sobrenatural, desperta um questionamento profundo sobre até que ponto essa celebração é compatível com a vida cristã. Embora a Bíblia não fale especificamente sobre o Halloween, ela contém várias passagens que tratam de práticas associadas à idolatria, ao ocultismo e a ações que poderiam, direta ou indiretamente, colocar o fiel em contato com o que a Escritura chama de obras das trevas. Para os primeiros cristãos e para o apóstolo Paulo, por exemplo, o envolvimento com práticas pagãs, como rituais e festas idolátricas, era uma preocupação séria que merecia atenção e reflexão. Em sua carta aos Coríntios, Paulo é explícito ao alertar sobre os perigos de participar de rituais e celebrações que envolvem o sacrifício a ídolos, alertando que, embora um ídolo por si mesmo não seja nada, os sacrifícios feitos a esses ídolos são, na verdade, oferecidos a demônios. Em 1 Coríntios 10, 20 a 21, ele escreve: "Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E eu não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios." A preocupação de Paulo é com a comunhão espiritual, pois ele sabe que o envolvimento com práticas ligadas ao paganismo e ao ocultismo pode abrir uma porta para influências espirituais que não provêm de Deus. Para Paulo, a fé cristã exige uma separação clara entre as práticas que exaltam o Senhor e aquelas que, por suas associações e raízes, se ligam ao que ele descreve como
influência demoníaca. Essa advertência de Paulo é frequentemente mencionada por cristãos que enxergam o Halloween como uma celebração que, por suas origens e simbologia, se alinha com elementos que a Bíblia desencoraja. Mesmo que para muitos a festa tenha perdido seu sentido espiritual e hoje seja vista apenas como entretenimento, alguns cristãos preferem evitar qualquer tipo de envolvimento com símbolos e práticas que possam representar forças espirituais contrárias à luz e à verdade do Evangelho. Esse ponto de vista se baseia na ideia de que o Halloween, por sua história e por envolver figuras como fantasmas, bruxas e outros personagens, ainda carrega um simbolismo ligado ao que é considerado uma obra das trevas e, portanto, deve ser evitado por quem deseja viver de acordo com os valores bíblicos. Além da advertência sobre idolatria e práticas pagãs, a Bíblia também exorta os cristãos a permanecerem vigilantes e atentos às estratégias e armadilhas do diabo. Em 1 Pedro 5:8, o apóstolo Pedro aconselha: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa passagem é um chamado à sobriedade espiritual, uma orientação para que o cristão esteja alerta e não se deixe enganar ou seduzir por práticas e comportamentos que, mesmo que pareçam inofensivos, possam desviar seu foco de Deus e abrir brechas para a influência do mal. A advertência de Pedro é clara. O inimigo está sempre em busca de oportunidades para minar a fé e distorcer a verdade. E o cristão precisa ser prudente e sensível ao que convém ou não à sua vida espiritual. Para esses cristãos, o Halloween seria uma espécie de cavalo de Troia, onde, sob a aparência de diversão, elementos de ocultismo e de veneração ao sobrenatural estariam sendo inseridos na vida cotidiana e trivializados. Nessa visão, qualquer associação com o Halloween seria um risco espiritual, uma forma de compactuar com uma celebração que, historicamente, carrega consigo um significado sombrio. No contexto do Halloween, essa passagem de Pedro pode ser interpretada como uma exortação para que os cristãos reflitam sobre o que realmente significa participar de uma celebração que, mesmo sendo vista como divertida para muitos, ainda traz símbolos e imagens associadas ao medo, à escuridão e ao sobrenatural. Enquanto alguns enxergam o Halloween como uma noite de diversão e entretenimento, outros acreditam que essas imagens e temas podem sutilmente influenciar a mente e o espírito, desviando o foco do cristão da luz de Cristo e expondo-o a influências que contradizem a vida de santidade e a busca pela presença de Deus. A santidade é outro conceito fundamental na Bíblia. E muitas passagens exortam os cristãos a viverem uma vida separada, consagrada a Deus, evitando práticas que possam comprometer essa consagração. Em Efésios 5:11, o apóstolo Paulo diz: "E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as." O chamado à santidade é uma das marcas distintivas da vida cristã e envolve a disposição de rejeitar práticas que, de algum modo, estejam associadas ao que é contrário ao Evangelho. Para muitos cristãos, essa separação implica evitar festividades que promovam, mesmo de forma inconsciente, uma visão de mundo que não corresponde à fé em Jesus Cristo. Essas orientações bíblicas são usadas por aqueles que preferem não celebrar o Halloween, argumentando que o cristão é chamado para ser luz no mundo e para viver de modo diferente, afastando-se de tudo o que possa dar espaço às trevas. No entanto, há um outro grupo de cristãos que acredita que é possível participar das atividades de Halloween de forma moderada e inofensiva, sem se envolver nos elementos mais sombrios da celebração. Esses cristãos argumentam que o Halloween,
em sua forma atual, perdeu a maior parte de seu simbolismo espiritual e se transformou em uma festa cultural e comercial, onde o foco está na diversão e na interação social. Para eles, a participação no Halloween pode ser encarada como uma oportunidade de socialização e de aproximação com vizinhos, amigos e a comunidade. Eles argumentam que, desde que o cristão tenha consciência de sua liberdade em Cristo e mantenha uma postura de fé, participar de atividades como o doces ou travessuras ou de festas de fantasias não significa necessariamente comprometer sua integridade espiritual. Os defensores dessa abordagem moderada encontram respaldo nas passagens bíblicas que falam sobre a liberdade cristã. Em 1 Coríntios 10, 23, Paulo afirma: todas as coisas são permitidas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas edificam. A liberdade cristã para esses cristãos permite que cada um julgue, dentro dos seus princípios e discernimento, aquilo que é edificante para sua vida e fé. Eles argumentam que, enquanto a intenção do coração for pura e a participação no Halloween não envolver veneração ao oculto, a liberdade cristã os permite decidir participar de certos aspectos da festa sem desviar-se de seu compromisso com Deus. Essa abordagem moderada também se apoia na ideia de que é necessário discernir os valores culturais de cada época e separar o significado original de uma prática de seu contexto atual. Para esses cristãos, assim como muitas celebrações e símbolos ao longo da história foram adaptados para novos significados, o Halloween também pode ser interpretado de maneira diferente, especialmente em um contexto onde ele é encarado apenas como uma data de entretenimento. Eles acreditam que, ao se envolver de forma moderada e responsável, o cristão pode estar presente na sociedade, aproveitar a oportunidade para testemunhar sua fé e até mesmo demonstrar hospitalidade ao abrir as portas de casa para oferecer doces às crianças sem comprometer sua espiritualidade. Essa reflexão sobre o Halloween como entretenimento versus o potencial risco espiritual também pode ser comparada com a forma como outras celebrações foram adaptadas e modificadas ao longo dos séculos. Um exemplo disso é o Carnaval, uma festa que historicamente tinha uma conotação religiosa e que no Brasil e em vários outros países se tornou uma celebração predominantemente cultural, com forte apelo comercial e pouco ou nenhum vínculo com sua origem religiosa. O Carnaval é uma época de festividades e excessos, onde as pessoas buscam diversão e descanso. Embora sua origem estivesse ligada ao calendário litúrgico, marcando o início da Quaresma, a festa perdeu praticamente todo o seu caráter espiritual, transformando-se em um evento popular e turístico. Muitos cristãos também questionam o Carnaval por seu ambiente festivo e o que consideram um incentivo a comportamentos que contrariam a moral cristã. Mas para grande parte da população, ele é visto apenas como mais um momento de lazer. Outro paralelo pode ser feito com as festas juninas, em especial o São João, que celebra o nascimento de São João Batista e é comemorado em vários países de tradição católica. Ao longo do tempo, o São João foi se transformando em um evento social e folclórico, incorporando músicas, danças, trajes típicos e comidas características de determinadas regiões. Apesar de sua origem religiosa, as festas juninas, em muitos lugares, são vistas apenas como uma celebração cultural, associada às tradições populares e à vida rural, sem necessariamente uma conotação espiritual para a maioria das pessoas que participam. Esse processo de transformação cultural das festividades religiosas para eventos seculares é um exemplo de como a significação de uma celebração pode mudar ao longo do tempo. Para os pais cristãos, o Halloween pode representar um desafio quando se trata de ensinar valores aos filhos de maneira equilibrada e respeitosa.
Em um mundo onde as influências culturais são fortes e a curiosidade das crianças está sempre ativa, os pais enfrentam a tarefa de transmitir os ensinamentos cristãos sem recorrer a proibições rígidas que possam gerar incompreensão. A Bíblia fornece um princípio valioso em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse versículo sugere que o ensino cristão deve ser feito com discernimento e paciência, de forma que a criança, ao crescer, tenha fundamentos sólidos para escolher o que convém e o que edifica sua vida espiritual. Explicar a origem do Halloween de maneira honesta e respeitosa é uma forma de ajudar as crianças a entenderem por que certos aspectos dessa celebração podem entrar em conflito com a fé cristã. Ao invés de uma abordagem de medo ou de proibição rígida, muitos pais optam por dialogar com seus filhos sobre o contexto histórico da festa, mencionando como ela surgiu e quais eram seus significados. Essa é uma oportunidade para educá-los sobre a diferença entre o que é simplesmente uma tradição cultural e o que pode ter implicações espirituais. Ao abordar o Halloween com discernimento, os pais podem ensinar que a fé cristã valoriza a vida, a luz e a verdade, ao mesmo tempo em que ajuda os filhos a discernirem o que é saudável para eles. Além disso, ao evitar uma postura de proibição extrema, os pais podem minimizar o fascínio que a festa pode ter sobre os filhos simplesmente por ser proibida. Quando uma criança é privada de algo sem explicação, existe o risco de que ela desenvolva uma curiosidade ainda maior pelo que foi negado. Esse fenômeno pode levar a uma busca pelo desconhecido, especialmente na adolescência, quando muitos jovens experimentam o que foi vetado durante a infância. Ao invés de simplesmente dizer não ao Halloween, os pais podem conversar com os filhos sobre por que certas práticas ou símbolos do Halloween podem não ser edificantes, conectando a explicação aos princípios cristãos e ajudando-os a compreender o motivo por trás da orientação. Ao fazer isso, os pais fortalecem a confiança e criam um ambiente onde os filhos se sentem seguros para fazer perguntas e entenderem os motivos das decisões de sua família. Outro aspecto fundamental no ensino cristão é o exemplo de vida dos pais. As crianças aprendem muito mais observando as ações do que ouvindo palavras, e isso se aplica também ao contexto da fé. Quando os pais vivem uma vida coerente com os ensinamentos cristãos, com amor, compaixão e respeito pelos outros, eles mostram aos filhos o verdadeiro significado da fé. Conforme Efésios 6:4, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Essa instrução bíblica reforça a importância de criar um ambiente de amor e paciência, onde a fé é ensinada de forma natural e sem imposições que possam gerar ressentimento. Por meio do exemplo, os pais podem mostrar que o cristianismo não se trata apenas de evitar certas práticas, mas de uma busca ativa pela vontade de Deus e pela comunhão com Ele. Quando os pais demonstram que sua fé está enraizada em princípios sólidos, as crianças percebem que seguir a Cristo é algo que vai além de regras, sendo um estilo de vida que traz paz e alegria. O envolvimento em atividades cristãs, o hábito de oração em família e o estudo da Bíblia são formas práticas de cultivar uma relação com Deus que as crianças aprendem a valorizar naturalmente. Ao verem que seus pais escolhem caminhos que glorificam a Deus, as crianças passam a enxergar os valores cristãos como algo positivo e desejável em suas próprias vidas. Para os cristãos que se questionam sobre a melhor maneira de lidar com o Halloween, especialmente aqueles que têm filhos ou participam ativamente em suas comunidades, existem opções e abordagens que podem trazer um significado positivo à data.
Uma ideia que tem se tornado cada vez mais popular entre igrejas e famílias cristãs é a criação de celebrações alternativas que ocorrem no mesmo dia do Halloween, mas com um enfoque que exalte valores espirituais e de comunhão. Uma dessas alternativas é a chamada Noite da Luz, uma celebração cristã que procura oferecer uma experiência de alegria, comunhão e ensino bíblico. A Noite da Luz é uma festa em que igrejas organizam atividades temáticas para crianças e jovens, com brincadeiras, músicas, histórias e até fantasias, mas com uma abordagem totalmente centrada na fé. As crianças são incentivadas a se vestir como personagens bíblicos ou figuras que representem virtudes cristãs, como a bondade, a paz e a esperança. Assim, elas podem se envolver em uma atividade lúdica e divertida, mas sem os elementos obscuros ou sobrenaturais que geralmente estão associados ao Halloween. Essas celebrações alternativas oferecem às famílias cristãs uma forma de participar da ocasião de maneira construtiva e edificante. Muitas igrejas realizam jogos, oficinas de artesanato e contação de histórias bíblicas, criando um ambiente seguro e agradável para todos. Para os pais, essas alternativas também representam uma oportunidade de ensinar aos filhos valores como a importância da luz de Cristo e a vitória do bem sobre o mal, temas que podem ser abordados em momentos de reflexão e nas atividades da Noite da Luz. A proposta é ressignificar a data, oferecendo uma alternativa que seja alinhada aos princípios cristãos, sem que as crianças sintam que estão sendo privadas de algo importante. Esse tipo de celebração pode se tornar uma tradição familiar e comunitária que, além de proporcionar diversão, fortalece a comunhão entre os irmãos na fé. Outro ponto importante é a busca pelo discernimento, algo que é fundamental para que cada família tome a decisão que melhor se alinha aos seus valores e à sua caminhada espiritual. Em vez de uma abordagem puramente racional ou baseada em normas rígidas, muitos cristãos optam por buscar orientação em oração, pedindo a Deus clareza para discernir o que convém para cada membro da família e para cada contexto em que estão inseridos. A oração é um momento de conexão profunda com Deus, onde os pais podem expressar suas preocupações e buscar sua direção para decidir sobre o Halloween ou outras práticas culturais. Pedir proteção e discernimento a Deus é uma forma de se preparar espiritualmente, entendendo que, em um mundo com tantas influências diversas, o cristão precisa da sabedoria divina para fazer escolhas que sejam coerentes com sua fé e sua vida. Esse discernimento pessoal é essencial porque a experiência e a sensibilidade de cada cristão em relação ao Halloween podem variar. Há aqueles que, mesmo sem envolvimento com os elementos espirituais da festa, sentem um desconforto e preferem manter-se distantes. Outros, no entanto, não veem a celebração com o mesmo grau de preocupação e participam apenas das atividades lúdicas sem comprometerem sua fé. Cada decisão deve ser tomada com uma consciência tranquila diante de Deus. E a oração ajuda a manter essa paz interior, lembrando que Deus conhece o coração de cada um. Esse discernimento ajuda também a evitar julgamentos precipitados em relação à maneira como outros cristãos lidam com o Halloween, compreendendo que, assim como em muitas outras questões, o respeito à consciência de cada um é fundamental. O respeito e o amor ao próximo são valores centrais do cristianismo e devem estar presentes em qualquer debate sobre tradições culturais e práticas religiosas. Para alguns cristãos, a participação no Halloween é uma questão que envolve convicções pessoais e a consciência de cada indivíduo ou família. Paulo escreve em Romanos 14 sobre o respeito às diferenças de consciência, lembrando aos cristãos que o importante é a fé e a paz de cada um diante de Deus, e que não devemos julgar
ou desprezar o irmão por ter uma prática ou opinião diferente. Esse princípio pode ser aplicado ao Halloween, promovendo uma postura de aceitação e compaixão, onde cada um toma suas próprias decisões sem impor julgamentos aos outros. Adotar essa postura de respeito e amor também pode fortalecer o testemunho cristão, demonstrando que a fé em Cristo é baseada em princípios de paz e comunhão, e não em divisões ou críticas entre os irmãos. Ao se aproximarem do Halloween com essa atitude, os cristãos podem refletir o amor de Cristo, tanto em suas decisões pessoais, quanto na maneira como interagem com aqueles que pensam de forma diferente. Mesmo que optem por não participar do Halloween ou decidam por alternativas, o respeito ao próximo deve prevalecer, mantendo a unidade e o espírito de amor que caracteriza a comunidade cristã. Ao final dessa reflexão, a mensagem central é a de respeito e unidade no corpo de Cristo. Cada cristão, ao fazer sua escolha sobre o Halloween, deve lembrar que a fé é um caminho de crescimento e busca individual por Deus, e que cada um está em um estágio diferente dessa jornada. O julgamento e a crítica entre os irmãos podem facilmente gerar divisões, que são contrárias ao espírito de unidade que Jesus ensinou. Em Romanos 14, Paulo aconselha os cristãos a não julgarem uns aos outros por diferenças de consciência, enfatizando que cada um deve estar seguro de suas próprias convicções diante de Deus. Esse conselho é especialmente relevante em questões como o Halloween, onde não existe uma resposta universal, mas onde a fé e a intenção de cada um tem um peso significativo. Assim, que cada cristão possa tomar sua decisão sobre o Halloween de maneira consciente e fiel a seus princípios, sempre lembrando que o mais importante é viver de acordo com a paz de Deus e em harmonia com os irmãos. O respeito às diferentes convicções e a compreensão de que todos buscam viver para glorificar a Deus fortalecem a unidade no corpo de Cristo e tornam a comunidade cristã um reflexo do amor e da aceitação ensinados por Jesus. Esperamos que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor as diferentes perspectivas sobre o Halloween e a refletir sobre qual decisão faz mais sentido para a sua fé e para a sua família. E agora queremos saber, o que você pensa sobre o Halloween? Acha que os cristãos podem comemorar ou prefere ficar de fora dessa celebração? Compartilhe sua opinião com a gente nos comentários. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Isso nos ajuda a continuar trazendo temas importantes para a sua vida e fé. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo.